Inclinemos nossas cabeças. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu posso crer nas coisas que hão de ser. Posso crer nas coisas futuras. Quantos creem? Aleluia. Glória a Deus. Quando você diz que crê,
Isso deve corresponder lá dentro. E Satanás fica desmascarado com essa confissão. Você tem força de levantar uma mão, isso é contra a lei da gravidade, e dizer: eu creio, eu posso crer, eu creio. Amém. Esse foi o lema do irmão Branham para a noite. Glória a Jesus. Nós vamos ler a Bíblia. João capítulo 1, verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que Deus virá vindicar a sua palavra. Eu estou mais querendo assim. Eu estou querendo falar menos e pedindo a Deus que vindique mais. Que o Senhor vindique a palavra, vivifique a palavra nos nossos corações. Esta mesma palavra diz que Ele enviou a palavra e o sarou. Salmo 107. O ninho da águia é feito por ela, é claro, ela que faz o seu próprio ninho, mas ela o faz de espinhos. Aquele ninho fica uma coisa muito incômoda, porque tem espinhos, tem pontas de paus. Agora é certo que antes de pôr os ovos ali, a águia, que só come carne fresca, ela própria mata, rasga com seu bico. A palavra águia já quer dizer rasgador com o bico. Então, ela põe uma ovelha, um coelho, e ela tira o seu couro e põe ali, amacia o ninho, de forma tal que quando os seus filhotes bicam a casca e vêm à luz, eles estão num lugar muito macio, na verdade. E ela vem e os alimenta bico a bico. Ela joga o alimento dentro do bico deles. Eles só têm o trabalho de engolir. Mas acontece que tudo que se alimenta cresce. E na medida que vão crescendo, vão também adquirindo penas. E aquelas penujas, aquelas coisas, fazem de um filhote uma coisa tão feia, aquela cabeça grande, aquele pescoço pelado, aquele corpo pelado, começa a criar penas, plumas e assim por diante. Então, quando chega o tempo próprio daqueles filhotes saírem do ninho, e eles terem que ter uma experiência própria com os ares, com as alturas, e adquirirem a sua própria alimentação, então ela, a mãe águia, vem e faz uma coisa que aparentemente é muito má para eles. Às vezes a pessoa não entende quando uma mãe, um pai, está trabalhando assim com seus filhos. Vem e tira aquilo que está maciando o ninho, porque eles estão ali com a vidinha bem acomodada, e tudo está bom. Para todo lado que eles viram, está macio. Isto quer dizer, Deus está abençoando. E não tem nada de errado, parece, com eles. Mas coitadinhos, eles não sabem que vão passar por um grande apuro. Mas apuro este que os levarão a uma glória muito maior, a uma experiência muito mais excelente do que ficar ali somente dentro de um ninho recebendo alimento no bico. Isso os faria
uns verdadeiros parasitas, e eles não teriam vida em si mesmos. Eles nunca conheceriam os altos pícaros da rocha e as alturas, e eles nunca teriam a sensação, o prazer de apanhar um cordeiro. E você sabe que aquilo que você come adquirido com sacrifício é mais gostoso do que aquilo que você come de graça. Você sabe disto? Que o pão na mesa do valente trabalhador tem muito mais valor do que na mesa dos esbanjadores, que não sabem quanto custa aquilo. Não há coisa melhor do que você comer um peixe que você mesmo pescou. Não há coisa melhor do que você comer uma caça que você mesmo caçou. Não há coisa melhor do que você comer um alimento que você mesmo ganhou, que você mesmo preparou. Isso é importante. Agora, há tempo para todas as coisas. Mas o que eu quero afirmar é isto. Parece que ela tem uma atitude descaridosa com eles. Coitadinhos, eles agora vão se deitar e se espetarão nos espinhos. Quer dizer, não terão a cama que tinham antes. Mas ela sabe melhor do que eles o que ela está fazendo por eles e para eles. Então ela vem e os toma em suas duas asas. E ela, naturalmente, na sua linguagem, diz para cada um deles: vocês se agarrem nas minhas penas. As minhas penas são suficientes para sustentá-los. Não temam, não tentem fazer nada por si mesmos, mas simplesmente se agarrem. Eu creio que aquela mãe águia, antes de alçar voo, ela dá uma instrução de voo para eles. E ela então fala com eles: olha, vocês não temam de forma alguma, porque vocês vão ter uma experiência que vocês nunca tiveram em suas vidas. Isso será diferente de tudo que vocês já experimentaram. Na verdade, vocês já saíram ali fora, já tiveram um avivamento pentecostal, vocês já pularam ali na grama e tudo mais. Mas vocês agora vão ter uma experiência muito mais avultada, muito mais significativa. Até ali, eles não chegaram ao ápice da manifestação de sua natureza de águia. O que eles fizeram até ali, uma galinha faz, um falcão faz, o urubu faz. Mas agora eles vão fazer coisas mais do que os urubus fazem, mais do que os falcões, porque eles vão numa altura que pássaro algum pode ir. Então ela, naturalmente, na linguagem de mãe, diz: vocês não têm que fazer nada, simplesmente se agarrem em minhas penas. E o profeta diz que aquelas duas águias, daquela águia mãe, são como o Velho e o Novo Testamento, constituído de promessas de Deus, nas quais seus filhos se agarram, para alcançarem uma determinada altura, que somente através dessas promessas eles poderão alcançar. Ora, irmãos, isto não é simplesmente bonito, isso deve ser empolgante, isso deve ser uma coisa que consolida, isso deve ser uma coisa que faz vigas de concretos na nossa fé. Isso deve ser coisa que estabelece a fé de um cristão. Então, ela ganha altura, ela sobe por muitas vezes. O irmão Branham observou aquilo com seus binóculos. E lá em cima, numa altura que nenhum urubu pode ir, está tudo bem. O voo está excepcional. Já estamos nos adaptando às alturas. Isso está começando a dar sintonia com a nossa natureza. E está muito bom, mamãe. Ah, está, não é? De certo, ela olha assim, e eles olham lá para baixo, e aquela montanha que um dia eles olharam para cima, era muito alta, está pequenininha lá embaixo. Você sabe que isso acontece na fé. Aquilo que um dia você olhou para cima estava tão alto, hoje você pode olhar para baixo e ver aquilo tão pequeno. Isso porque Deus tem te trazido a umas alturas diferentes.
alturas espirituais. Mas fique certo, Deus quer que você manifeste a sua natureza de uma maneira completa. Isso terá que chegar ao ápice. Isso terá que chegar ao extremo. No mundo ninguém está conseguindo viver sem dar vazão total à sua natureza. A natureza pecaminosa. A mulher rasga as suas vestes. O homem se imerge no pecado, no vício. E ninguém pede que o homem dê vazão total à sua natureza. Mas, por outro lado, ninguém impede, ninguém impedirá que esta noiva também venha a dar vazão total à sua natureza. Manifestação absoluta, total, da natureza de águia, da natureza de Deus. Agora, eles não têm que fazer nada, ali não tem que ter nenhum intérprete, ali não tem que ter nenhum filhote mais sabido do que o outro. Não, não, não. E eles estão seguros, e o passeio está muito bom, e a montanha que era muito alta quando eles olhavam para cima está pequenininha, está lá embaixo. Ora, nenhum urubu pode estar nessa condição que nós estamos aqui, um pode gorjear com o outro. Veja, nenhum deles pode vir aqui onde nós estamos, nenhum falcão pode fazer isto. Onde estávamos ontem? Onde estamos agora? Que coisa maravilhosa! Podemos estar livres no espaço e nada nos impede. Oh, que brisa gloriosa! Oh, que poder, que coisa diferente! A nossa mamãe tem feito por nós. Sim, eles estão ali. E um olha para o outro e dá uma risadinha para o outro, quem sabe qualquer coisa assim. E um mostra uma coisa para o outro e assim. Mas de repente, ela tira uma rasante, golpeia assim no ar e lança fora. E quem pode entender aquela operação? Ninguém. Mas ela sabe que ela é uma águia. E ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela não está precipitando os seus filhotes. Ela sabe o que ela está fazendo. E quando ela golpeia aquilo no ar, e que o solta, então pode-se ver um para o outro e outro. E ela simplesmente tira umas gargalhadas e dizendo, bate as suas asinhas. Faço assim, faço assim. E um começa a perder a altura, ela volta ali e diz, vamos rapaz, suba. Vamos, por que está você perdendo a altura? Vamos, você tem que voar como eu. Isto é vida em si mesmo. Isto é ser como Cristo. Tem que dar a vazão a esse mistério. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Não é somente num homem ali, não é somente num Cristo aparecido ali, ou acolá, mas isto é vida nos próprios filhotes. E eles estão se gesticulando, estão batendo asa, e ela não condena nenhum deles por perder a altura, por começar a gritar de medo, qualquer coisa. Ela vai ali, tira uma rasante por baixo e sai com ele lá em cima de novo, e diz, vamos de novo. E é isso que você vem fazer na igreja. É isso que Deus faz com você quando você apanha uma mensagem na hora certa para ler, quando você apanha a Bíblia Sagrada, quando você canta um hino, quando você ora ao Senhor, quando você glorifica a Deus e entra no Espírito. Deus te capacita para dar vazão à sua natureza. Pode deixar que isto terá que vir à tona. Nenhuma natureza pode ficar contida por todo o tempo, retida ali. Cada natureza terá que se manifestar. Ela tem que chegar à sua perfeição. Ela tem que chegar ao seu complemento. Ela ontem foi uma menininha, hoje ela já está na idade da puberdade, ela é já uma adolescente, e ela já teve um susto na sua vida, e sua mamãe a orientou, e etc. E ela vai crescendo, ela tomou forma, e ela já sabe o que é ser uma dama.
E ela está se preparando para ser uma esposa, e logo ela tem outras experiências do casamento, e logo ela é uma mãe de família. E assim é a igreja. Não pensem vocês que estamos parados. Pode haver um contragolpe, pode haver uma coisa qualquer, e Deus quer, isso é da própria natureza dele, manifestar-se em você. Amém. Nós vamos aqui. Se você possui olhos para ver, você verá as coisas como elas são. Se você não possui a vista, ou se você não tem uma boa vista, uns bons olhos, você poderá ver coisas como elas não são. Elas não são da forma que você está vendo. Se você tem uma boa visão, você verá as coisas como elas são. E quando chega a perder a visão de tudo, elas não veem nada. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. E o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isto correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. É para revelar. O que é para Malaquias 4 fazer? Vem fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Se você não tem nenhum olho, então qual é a atitude da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isto correto? Estamos na era do olho. Teremos que ver. E teremos que ver as coisas da maneira que elas são, de fato. E você não poderá ver, ainda que seja sua mãe, ainda que seja seu pai, ainda que seja seu filho, ainda que seja sua filha, que seja seu marido, o ente mais querido. Você não pode vê-lo de uma maneira enganosa. A águia nunca vê um filhote de urubu e diz: este é meu, agarra aqui nas minhas asas e vamos subir. Essa luz está combinando diretamente com a natureza, porque a águia pode ver lá de cima, onde ninguém pensa que tem uma águia. Ela pode ver um pequeno ratinho aqui na terra. Agora, isso é porque a sua natureza está conjugada com uma agucidade, com uma visão tremenda. Ora, Deus não pode dar uma visão mais do que aquela que o urubu tem para o urubu. Ele não pode dar uma visão maior do que aquela que o falcão tem para o falcão. Mas ele deu uma visão para a águia de acordo com a sua natureza. Porque isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama, é para quem tem nascido neste reino, sob esta natureza de Deus. Isso é completamente razoável e fácil de ser aceitado por um crente, ser enxergado pelo cristão, que a visão da águia é de acordo com sua natureza. Não se encontra a visão de águia em um falcão, não se encontra a visão de águia em um urubu. Agora, Deus sabia que a águia precisava daquela visão, porque ele sabia que ela voaria muito mais alto do que eles, e mesmo de lá ela pode enxergar melhor do que qualquer outro pássaro. Ora, irmãos, isso fecha o assunto para o que o Espírito quer que nós enxerguemos nesta hora. Você vê que essa natureza tem etapas para sua manifestação. Ela esteve dentro de um ovo, nasceu num ninho macio, tirou as peles que amaciavam o ninho, e logo teve ali um bater de asas, tirou as plumas, e logo teve um avivamento pentecostal ali embaixo, na grama verde. Mas logo ela teve uma experiência de se agarrar nas penas de sua mamãe e ir nas alturas. Isto é sua natureza. O urubu não faz isso com seu filhote. É diferente, cada um segundo a sua natureza. É por isso que essas mamães estão procurando mostrar para as suas filhinhas, mesmo novinhas como são, que elas devem vestir-se como mocinhas cristãs.
se portarem, não terem agonia com roupa no corpo. E esses papais estão mostrando isto com todo carinho. Estão mostrando porque a cobra cria as cobrinhas segundo a natureza de cobra. A ovelha cria as ovelhinhas segundo a natureza de ovelha. A vaca cria seus bezerros segundo a natureza de vaca. Você vê ali aquela porca só com o focinho de fora e os seus leitãozinhos de lado ali, todo lambuzado de lama. E só a mamãe e ela filhinhos e tudo bem. Aquilo está o batismo deles, o batismo da natureza. Ali está a hora de recreio, ali está o prazer deles. E é lama no corpo, e só o focinho de fora. Mamãe, mas que coisa boa a senhora nos deu. Que coisa mais gostosa essa laminha fresca, fedidinha como está. Que coisa gostosa, mamãe. Ela está dando para seus filhos aquilo segundo a sua natureza. Mas a águia está dando outra coisa, porque a natureza dela é diferente. Na verdade, tem essas etapas, mas há uma altura a alcançar, e há um golpe para se receber nessa altura, porque tem que ver vida em si mesmo, Cristo manifestado nestas águias. Não serão filhotes mais, é um bando de águias, águias que podem alçar voos, deixando os esquilos chirleando, abrirem suas asas, não discutirem, não contenderem, não maldizerem, e somente ganhando as alturas e dizendo com aquela cena: fica aí, pequeno esquilo, chirleando segundo sua natureza também. É falar, é implicar, é dar a cara, esconde a cara. Eu vi o esquilo lá nos Estados Unidos, ele esconde a cara da gente e aparece do outro lado, esconde a cara e aparece a cara, implicado todo o tempo. Mas esta é a sua natureza. Ele não está mal, ele está bem, porque a natureza de esquilo é isto mesmo. Ele não pode voar como a águia, ele não pode falar como a águia, ele não pode pensar como a águia, ele não tem outra ocupação. Mas, irmãos, o que tem que haver isto com Deus? Deus tomou. Como chegaremos aqui, meu pai? Eu não vou torcer nada para enquadrar nisso, mesmo que tenhamos de ficar com a leitura em Jó e a mensagem na águia. Não é certo? Eu creio que Jó foi uma águia. Aleluia. Mas aqui está uma coisa linda, perfeita, que ninguém que tem luz pode contradizer. A visão está de acordo com a natureza. É a natureza. Agora, nós vamos então, no caso, para este outro tópico. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero. Que coisa boa. Há tantos nomes escritos na Bíblia, como Alexandre Latueiro e Judas. No Velho Testamento tem tantos nomes, Balaão, Esaú. Mas o que está escrito a respeito de Jó é que era homem sincero, reto. Ora, isso é tremendo, não é? Por isso Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele falou isso naturalmente rasgando o seu coração. Ele orou naturalmente rasgando a sua alma. Ele sabia perfeitamente o que significava a sua retidão com Deus. E aquilo estava ferido, e ele estava magoado. Quem sabe, às vezes nós ficamos feridos quando a nossa retidão foi ferida. Ela sofreu um transtorno. A culpa é nossa, não é de A nem de B. Davi não disse: a minha mulher pecou. Davi não disse: o meu exército pecou. Davi não disse: o meu companheiro aqui de confiança pecou. Ele clamou miseravelmente com seu coração envergonhado no Salmo 51. Pequei. Isso quer dizer eu pequei. Isso quer dizer, a minha retidão sofreu um transtorno.
A minha comunhão com Deus sofreu um transtorno, uma interrupção, e o meu pecado está diante de mim. Reto e temente a Deus era Jó, e desviava-se do mal. Tudo isso está implicando visão e natureza. Eu creio que estamos enquadrados, o Espírito Santo enquadrou o assunto. E desviava-se do mal. Você sabe que o morcego tem um radar, e ele emite umas ondas. E, por exemplo, quando isto vai aqui, aquelas ondas chocam com um obstáculo qualquer, então ele se desvia daquele obstáculo. É por isso que ele não se choca com a madeira, com o pau, com a árvore, com o teto. Por quê? Ele tem um radar, ele não tem olhos, mas ele tem um radar. E ele se dirige por aquele radar. Quando aquela onda se choca num obstáculo, ele se desvia dela. E você nunca vai ver um morcego trombando com o outro. E faz vir as voltas dentro de uma caverna para todos os lados. E você não vê ele chocando um com o outro, metendo o peito lá e caindo morto. Isso numa velocidade tremenda, e aquelas ondas estão chocando com os obstáculos e eles obedecem automaticamente. Se desviam dos obstáculos. Mas assim é o cristão. Ele tem o Espírito Santo, que são aquelas ondas que chocam com todos os obstáculos. E esta mulher se desvia da moda social deste século, porque essas ondas do Espírito Santo chocam-se com isso. Isto é o grande mal. E estes homens, quando estas ondas, este radar, este Espírito Santo que está dirigindo a sua vida e vulcanizando esta natureza do varão perfeito em sua vida, quando aquilo choca com aquele obstáculo, ele se desvia daquilo. E Jó era um homem que se desviava do mal. Ah, você vai voltar para casa hoje pensando nestas coisas. E você pensar também, graças ao Senhor, porque eu me desvio do mal. Há uma coisa em mim que me faz desviar dos males. Mas eu pergunto, vieram males sobre Jó? Sendo ele sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal? E vieram males sobre ele? Vamos adiante. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, não era meia dúzia de vaca não, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Eles não tinham falta de nada, não é? Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, oração pelos seus filhos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O profeta desafiou: me diga qual uma reunião de santos que o diabo não está no meio deles. O irmão Branham desafiou: me mostra uma reunião de santos onde Satanás não esteja no meio deles, esteja ali esperando para numa hora certa manifestar sua natureza. Mas aqui está: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ele está na igreja porque ele está bem, ele pode ir de carro, Deus está abençoando, e assim por diante. Mas deixa Deus tirar aquilo para ver se ele aparece mais. Deixa o marido dela morrer para ver se ela aparece mais na igreja. E assim por diante. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Agora, Deus permitiu
que aquilo que ele tinha dado para Jó, Satanás pudesse pegar. Somente contra ele não estendas a tua mão. E você sabe que às vezes o diabo obedece mais a Deus do que um crente. Não se pode admitir que o diabo desobedeça a Deus. Todas as vezes que Jesus deu ordem para demônios, eles saíram caladinhos, ou clamando que temos nós contigo, mas tiveram que sair, obedeceram. E quantas vezes ele disse para os seus filhos: não faça isso, não corta teu cabelo, minha filha, que isso é desonroso, você vai e corta. Então, irmão Brandi, você não pode culpar o diabo. Ele diz para nós: não faça isso, não faça aquilo, está tudo escrito. Agora, o diabo é obrigado a obedecer a Deus. Ele tem que obedecer às suas ordens. Se ele pode matar, roubar e destruir como um ladrão, se o reino da terra está em suas mãos, é porque Deus lhe permitiu isto. Mas quando o Senhor disser: chega, basta, ele não poderá derramar uma gota de sangue sequer mais. Ele não poderá fazê-lo. Ele não terá nenhum coração para usar daquela hora em diante, nenhum corpo através do qual ele possa prostituir, fumar, beber, mentir. Agora, é certo que desobediência à palavra de Deus é inspirada pelo diabo. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele não pode matar um filho de Deus enquanto Deus não permite. Ele não pode chocar o carro e tirar a vida de um filho de Deus, a menos que Deus permita. Diz: agora pode. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Aquele escapou só para trazer a notícia para Jó. É muita gente que foi salvo só para isso, só para dar notícia de quem caiu, do que o diabo fez. E ele diz assim, sem luz, sem olhos, sem visão. E aquilo estava combinando com a natureza dele em dar aquela notícia. Ele diz assim: olha só a luz que ele tinha, fogo de Deus caiu do céu. Não, não foi de Deus. Aí então a vantagem de ter um profeta, ele diz: quando você vê uma tempestade dessa matando, e relâmpagos e coisas, isto é Satanás fazendo aquilo. Mas o mensageiro, o noticieiro, não tinha nenhuma luz. Ele só sabia dar a notícia do que o diabo tinha feito, e dizendo que era Deus, que o fogo veio de Deus, e aquilo já, a cara estava a culpa em Jó. Isso veio de Deus, e Deus está castigando já. Naturalmente, todos os noticieiros depois formaram um grupo, uma congregação, e se encontraram lá na frente. Bom, eu dei a notícia desta. O outro diz: eu dei a notícia disso. O outro diz: foi eu quem dei a notícia disso. Foi eu que dei a última notícia para ele. Que vantagem! Quando alguém chegou correndo lá para Davi: onde está o rei? Diz para ele que tem um mensageiro lá de Saul para ele. Aí todo mundo foi abrindo a aula. Disse: olha, Saul, teu inimigo, está morto. Virou a espada contra si mesmo. Ele disse: mata esse homem. Mata depressa. Depressa, mata esse noticieiro. Tem que haver morte. Pelo que se vê, pelo que se ouve, a menos que se desvie do mal, a menos que haja uma coisa que possa acusá-lo aquele obstáculo, a menos que não combine com sua natureza, tem que haver visão. Agora, tinha que haver os tais mensageiros. Eles eram necessários. Você sabe, irmã, você sabe disso. O seu marido pode ser o pior homem do mundo,
você sabe as piores coisas dele. Mas quando você ouve alguém murmurar lá de longe, falar dele, que ele fez isto ou fez aquilo, às vezes uma coisa que você sabe, que de fato ele fez, você recebe uma punhalada no coração. Aquilo é uma carga dobrada que você recebe. Quando você tem um filho ou uma filha que comete tais e tais coisas por lá, você repudia aquilo, você não aceita aquilo, você chora às madrugadas, você sofre, falta morrer por causa daquilo, mas de repente você fica sabendo, a irmã fulana falou para o irmão fulano, ou a irmã fulana falou para o irmão ciclano, que a sua filha isso, aquilo, outro. Aquilo é uma outra pedrada, dói, aquilo faz você sofrer. Você não quer ser estes mensageiros, mas quando você descobre que alguém ora por aquela filha, ora por aquele filho, ou então dá um copo d'água a ele ou a ela em consideração a você até, não, por amor de alguém, por amor de meu servo Davi, por amor daquele, até Deus agiu assim, por amor de meu servo Davi, você não vai morrer. Então o que acontece? Você está dando um copo d'água fria para aquele pequenino. Você não ficará sem recompensa. Mas Jó estava ali recebendo só as notícias. Fogo desceu de Deus e caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei, o porta-voz, para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: olha a pressão, isso é para te levar a alguma experiência, Jó. Isto é um evangelho de sofrimento. Isto te trará um estado qualquer. Isto é para desmascarar o diabo. Tudo na vida de um crente fiel, com a família de uma crente, de um crente fiel, é para que Deus seja glorificado. Para que Satanás seja desmascarado. Tem que se arrancar essa máscara, diabo. Satanás tem que ser desmascarado. Este que está vos pregando fez a sua mãe receber muitas notícias. O Joaquim fez isto, Joaquim fez aquilo, e aquilo outro, até que morreu apunhalado. Mas um dia, antes de morrer, ela pôde levantar a sua mão e dizer para ele, por inspiração do Divino Espírito Santo, que o que ele acabou de ler em Josué, capítulo 1, de 1 a 9, era para ele. Ela me disse: isto é para você. Aleluias! E naquela hora, a máscara do diabo caiu e tem que cair. Você tem que chegar à conclusão: quanto maior a pressão, maior é o tiro. Quanto maior a pressão, maior é o poder. Maior é a queda do alvo que resiste àquele tiro, daquilo que comprime aquilo. Deixe escapar a pressão e verá o que faz uma tampa de panela. Deixa que isso venha explodir. Ah, sim! E Satanás estava cheio de si, e ele podia tirar um documento e dizer: eu estou aqui com a credencial para acabar com tudo que este homem tem. Eu estou com a credencial, eu estou autorizado a constituir noticieiros, eu estou autorizado a ungí-los com o meu espírito de fuxiqueiros, eu estou autorizado a ungí-los com o meu espírito de Belzebu, para dizer: só eu escapei, só eu que era justo, comigo não acontece isto. Ah, então estava ali agora, e Jó só recebendo, como um bom keeper, toda a bola pegava nele, ele abraçava todas, mas de uma hora diferente. Oh, Jó, não estranhe, a pele saiu do ninho, o ninho estava muito macio, tirou aquele que Deus tomou,
Não foi você que botou essas peles aí, não, Jó. Foi ele. Então ele toma. Tomou o que deu para você. Ah, irmãos, aquela hora então foi diferente. E ele tornou-se um keeper, guardando aquilo tudo. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Está vendo o que eles estavam fazendo? Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, símbolo de humildade, e se lançou em terra e adorou. Ei, se todos nós pudéssemos fazer assim. A tua filha menor se perdeu, o seu filho se deu isto, é um toxicômono, é isto, é uma coisa pior do que isto. E rasgou os seus vestidos, rapou a sua cabeça, prostrou-se, lançou-se em terra e adorou. Adorou. Naturalmente eles ficaram ali. O que o homem vai fazer? Tem que esperar a resposta. Eu tenho que ver a reação da minha notícia. Mas aí sua boca abriu. Quando sua boca abriu, disse: nu, sem roupa, sem nada, saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Esse lá não era o ventre de sua mãe, você sabe. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oh, se eu não quisesse remir o tempo, nós podíamos passear por aqui em partes mais agudas de seus sofrimentos e chegarmos no fim da coisa. Vamos chegar ao fim do assunto. Eu sei que não há nenhuma mãe, nenhum pai aqui que não esteja sofrendo aflição. Não há um lar que não tenha expectativa. Se não há expectativa no seu lar, porque seus filhinhos são pequenininhos, tem alguma coisa errada com você. Porque a hora é disposição do sinal. Os pés calçados com as sandálias, o bordão na mão. E o filho olhando para o pai. E certo de que há alguma coisa ali que ele teria que fazer para salvar a sua vida. Papai, você não se esqueceu de passar o sangue? Você está certo de que você não está trazendo uma desgraça no meu futuro? Agindo desta maneira? Você não está armazenando uma coisa que você vai ter que pagar à custa de mim depois, meu pai? Meu pai, tome cuidado com sua língua. Minha mãe, não fale daquela moça. Essa bebezinha que está aí está dizendo: mamãe, não fale da filha dos outros, não, porque depois eu não quero ser um instrumento para te purgar, não. Depois a senhora vai pagar através de mim. Não fale não, mamãe, apenas ore por elas, por essas mocinhas que a senhora reprova. Ore, chore por elas, mamãe. Oh, papai, chore por ele, porque amanhã eu vou crescer num mundo pior do que esse, papai. Não chame essa desgraça sobre mim, não. Tenha misericórdia dos outros. Oh, papai, oh, mamãe. Eles estão clamando desta maneira. E estão certos vocês que expuseram o sinal. Quem está livre do anjo da morte nesse século? Mas Jó estava ali. Logo apareceram uns amigos que você os conhece. Mas vamos aqui. Ele passou por momentos terríveis e desagradáveis. Por fim ele sofreu a lepra. O diabo voltou a insultar a Deus. Disse para Deus: bom, ele não te negou, porque você sabe, o homem tem saúde, tem tudo, ele começa de novo. Você o abençoa, não é certo? Então Deus disse, confiando em Jó: vai lá e toca na pele dele. Faça isto. E ele ficou numa lepra terrível,
que nem sua esposa ousava se aproximar dele. Naturalmente se assentava no seu colo, beijavam, adquiria um filho quando ela queria. Mas que tal agora se assentar no colo de um leproso, soltando a pele? Como fazer isto? Que coisa horrível estava aquele homem! Naturalmente pecou, Deus o abandonou. Se ele não tivesse pecado, ele não estaria assim. Mas Deus confiava naquele homem. Deus conhecia a sua natureza. E ele sabia que Jó tinha olhos, tinha visão para ver além do seu sofrimento. E você sabe de uma coisa que combina perfeitamente: o regozijo cristão verdadeiro, regozijo no sofrimento, é uma das revelações dos 7 trovões. Isso implica a visão da mensagem. Regozijo no sofrimento é o que é impossível, sem murmuração, sem queixa, sem lamentação, sem estar fazendo os outros se compadecerem de você, sem nada destas coisas, mas regozijando-se por haver sido dignos de sofrer afronta pelo nome dele. Ora sim, sempre, quando um cristão é escarnecido, não é aquela pessoa, é sua posição, é o que está nele que está sendo escarnecido. Agora você está passando por isso. Você, irmã, você, irmão, eu não tenho que pregar aqui para mim, eu tenho que pregar para você. Eu estou aqui para pregar para você. Eu não estou aqui para me defender, eu estou aqui para te defender. Essa é a missão de um verdadeiro profeta de Deus, da maneira que o irmão Brano ensina, um verdadeiro pregador. Então aqui está. Quando tudo aconteceu e que ele ficou leproso, tudo doía na sua carne, tudo ele ressentia, sentia lá na sua ferida, e ele podia raspar com um caco de telha, e aquelas coisas, por cima das notícias, por cima das murmurações, por cima dos insultos, desprezo da esposa e mais outras coisas, e parecia que Deus o havia esquecido. Mas lá estava o Jó ainda esperando. A sua visão estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ele, de acordo com a sua natureza, enxergava que um dia ele colheria aquela poeira cósmica, na linguagem do profeta. Ele diz assim: o corpo de Jó podia ser transportado em uma colher, apenas uma colher de potássio. Os seus ossos já haviam desaparecido, apenas uma colher de potássio na poeira cósmica. Um dia seria juntado novamente, e aquilo comporia novamente um corpo, e ele estaria naquela caravana que cortejaria Jesus Cristo para gritar: abre-te, ó portas! Quem é que vem aí? É o rei. Que rei é este? É o rei da glória. Ele estava naquela caravana. Mas, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, e foi até o máximo. Ele tirou os espinhos, ele tirou o que amaciava o ninho, deixou que ele ficasse na angústia e no sofrimento, elevou às alturas espirituais. Você sabe que se a Bíblia contasse que houve um homem muito fiel, rico e fiel a Deus, somente isso, mais nada, não seria nada como mostrar o que Jó sofreu, enfrentou, e com aquele sofrimento Deus o levou às maiores alturas espirituais. Foi no sofrimento que Jó deixou o seu nível espiritual ser manifestado. Satanás provou desta maneira, dizendo: bom, tendo tudo é fácil ser crente, é ser fiel. Mas na pobreza e na doença, ele manifestou que natureza ele tinha, e qual a visão que ele tinha além daquele estado,
Quando aquilo passasse, eu creio que todos que estão com visão e voltados pelo Espírito estão entendendo o que o Espírito Santo quer falar nesta noite. Essa visão e aquela natureza mostrava isso. E aquele sofrimento foi que o levou ao ápice espiritual. Foi aquele sofrimento que o levou àquelas alturas espirituais, a manifestar a sua natureza. Agora, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Oh, irmãos, que coisa tremenda! Quando Jó orava para Deus, oh Senhor, eu fui tão fiel nos dízimos, eu me desviava do mal, toda a vida fui sincero, toda a vida fui reto diante de Ti, tira de mim essa lepra, Senhor. Não, ele estava orando por aqueles amigos que só fizeram provar a sua fé. Veja só como a palavra falada veio através dele a favor dos seus amigos. Vejam aqui. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o Tamanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Quer dizer, não falou por revelação. Diz que Deus é 3 pessoas. Você sai disso, você não está falando o que é reto acerca de Deus. O teu batismo não é correto nos títulos. E eles exploraram aquilo. A sua amizade era uma amizade opressora. Era uma amizade para cravar, para apunhalar. Era uma amizade para pisar. Era uma amizade que fazia era sofrimento maior para ele. E a ira de Deus se acendeu contra eles. Mas o que aconteceu? Deus disse para eles: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, falará a palavra por vós, intercederá por vós. Mas aquele leproso, aquele mendigo que está rapando a pele com um caco de telha que vai orar por nós, é aquele Jó ninguém que perdeu tudo? Sim, é ele mesmo. Ele não perdeu nada. Pelo contrário, ele ganhou mais. Ele ganhou em dobro. Aleluias, glória a Deus. Ah, sim, porque deveras a ele aceitarei, a sua oração eu aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É a palavra falada, veja. Então foram Elifas, eles foram humildes, o Temanita e Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó, cheia de lepra, em sofrimento, em angústia. Oh, irmã, pense um pouquinho nisso. Você veja, aquilo tudo acabou com o que Jó tinha, que ele possuía. Acabou com tudo, mas não acabou com sua retidão, sua fé, sua esperança. Não acabou com sua visão acerca de Deus. Não acabou com sua visão acerca do outro lado. Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Ele tinha visão da ressurreição, ele tinha revelação da ressurreição, ele tinha uma natureza que não podia mudar. Você tranca uma águia na gaiola, o irmão Brana viu lá no Jardim Zoológico, e ela estava toda estragada, depenada assim, de enfiar o pescoço na grade lá para sair, e essas pontas das asas aqui feridas, mas ali estava. Ninguém pode mudar a sua natureza, ninguém pode mudar a natureza de uma águia, ninguém pode mudar a natureza de Daniel, lá no reinado de Nabucodonosor. Isso é certo. Nenhuma prisão pode mudar a natureza de uma águia. Ninguém mudou a natureza de Daniel. Ninguém pode mudar a natureza de Sadraque, Misaque e Abednego.
Ninguém pode mudar a natureza de José. O sofrimento não pode. Irmão Brana disse, ali estava um rapaz que tinha razão para alegar diante de Deus: eu fui tão fiel a ti, por que tu permitiste que isto acontecesse? E eu vi cair neste calabouço. Mas lá ele não fez isto. Ele não orou perguntando a Deus por que aquilo, por que ele havia permitido aquilo. Não mudou a sua natureza. A lepra, a pobreza não mudou a natureza de Jó. Agora, como pode? Satanás é assim: se você é pobre, ele procura te enriquecer. Se você é rico, ele procura te empobrecer, para te jogar contra Deus. Ele faz você prosperar também, para ver se te separa de Deus, para ver se tira da sua posição, daquele posicionamento que Deus te deu. Mas é a sua natureza que vai respondê-lo. Quando o diabo usou a sua mulher para dizer: amaldiçoa este Deus e morre, ele respondeu incontinentemente: você deveria estar entre as loucas. O que pôde mudar a natureza destes homens? O que pôde mudar a natureza daquelas mulheres? Nada pode mudar a natureza deles, e nada poderá mudar a minha natureza. Ainda que eu queira ir para o inferno, não tem jeito de eu ir para o inferno, porque o inferno não foi feito para mim. Ainda que você queira ir para o inferno, meu irmão, não tem jeito. Ainda que você deseje ir para o inferno, você não vai. Aleluia! Não tem jeito. Eu estou falando de uma semente eleita. Estou falando de uma águia de Deus. Estou falando de quem tem natureza e visão de águia. Enxerga as coisas. Você sabe, aqui não é teu lugar. Se ela se põe ali, ela diz logo: isso não fica bem para mim. Eu vou tomar um prejuízo com esta roupa. Isso eu não porei. Como uma cristã, isso não fica bem para mim. E eu estou envergonhada e eu não posso estar na presença de Deus, porque eu estou envergonhada desta roupa. Essa natureza está em você lá dentro. É que não combina. E assim por diante. Olha a ordem progressiva das coisas. Preste bem atenção. Eu não quero dar um grande discurso. Você faz a síntese da mensagem. De todos os modos, a visão é de acordo com a natureza. E lá daquele abismo Jó podia ver que um dia o Senhor o chamaria e ele lhe responderia. Isso é visão. É a visão da águia. Ele tinha olhos que podiam enxergar as coisas como elas são. Mas vejam a ordem progressiva dentro da Bíblia. Na saída do Egito eles tiverem carne, e logo maná, e depois Canaã, leite e mel. Dentro de Canaã eles ainda tiveram lutas, eles ainda tiveram dificuldades, eles ainda tiveram que lutar. Isto representa a era do vencedor. E você sabe que nós estamos nesta era. Pregar para uma igreja madura. Você precisa de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. O irmão Brana foi lá no quadro negro e fez um risco com giz, e fez uns traços com giz, e escreveu estas coisas. Depois nós fizemos quadros bonitos, pirâmides todas ajeitadas para isso. Mas ele só fez isto. Foi ali no quadro pregando e riscou lá assim com a mão e fez assim 7 traços. E pôs ali a pedra de coroa. E aquilo era uma coisa muito simples. Mas não se precisa pregar fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal para uma igreja que está de fato na era do vencedor. Porque você sabe que isto são virtudes que foram manifestadas em cada era, conforme o profeta ensinou. Éfeso foi a fé, e assim por diante. A outra foi virtude, a outra conhecimento, a outra... Agora, isto na verdade se reúne no corpo de Cristo, como a natureza de Jesus Cristo. Aquilo é a natureza do Senhor. E não adianta você dizer: de hoje em diante eu vou ter paciência.
De hoje em diante eu vou ter intemperança por causa da mensagem que eu ouvi. É engano. Você não terá, você terá 3 dias só de paciência. E logo você está no velho moinho. Isto aí é um propósito humano. Mas esta fé é de Jesus Cristo. Essa virtude é de Jesus Cristo. Essa temperança, esse conhecimento é de Jesus. A temperança é de Jesus Cristo. A paciência é de Jesus Cristo. A piedade é de Jesus Cristo. O amor fraternal é de Jesus Cristo. Isto há de ser manifesto nesta era do vencedor que está entre a pedra de coroa e a pirâmide. Você tem a mensagem de estatura do varão perfeito. Você pode ver isto perfeitamente. E eu não sou nenhum mestre, eu não quero ensinar isso aqui por um capricho e intelectualizar a coisa e ficar impregnado só nessas coisas, e isso e aquilo outro. Eu não quero isso, eu estou cansado de ouvir isso. Isso cansa a igreja. Isso é um batedor apenas. Leva essas águias às alturas e dá o golpe, e elas aprenderão a voar nesta era do vencedor. E é isto que Deus fará, está fazendo com a igreja. Agora eu vou fazer uma declaração aqui, que eu sou responsável por ela, não com assim diz o Senhor, mas eu sei que um dia isso será confirmado pelo profeta de Deus. E vocês guardem bem isto. Se essas virgens dormem juntas, de acordo com Mateus 25, quando se acordam, é que vão sentir falta dessa estatura. Quando se acordarem, é que vão sentir falta dessa estatura. É que vão sentir as suas loucuras no falar. É que vão sentir as consequências de suas naturezas terrenas. É que vão sentir a consequência de não terem se enchido do Espírito Santo. Oxalá que todas não estejam dormindo nesta hora. E logo virá um grito: eis aí o noivo sair ao encontro. Então haverá um despertamento na igreja. Mas então o que a pessoa vai encontrar? Vai encontrar é que tem que acertar. Eu queixei da irmã, eu falei da irmã, eu não fui temperante, eu não fui paciente naquele negócio. Estas virgens, então, põe a mão na minha cabeça, ore por mim. Eu perdi o espírito de oração. Eu não dou conta. Do jeito que você dormiu, você vai acordar. Se você dorme como um fuxiqueiro, um conversador, uma fuxiqueira conversadeira, você acorda como fuxiqueiro conversador, fuxiqueira conversadeira. Sabia disto? Você dormiu um sono, mas acordou fuxicando. Você tem a mesma natureza. Você acorda sem o Espírito Santo. Então ele diz: é urgente, é apressante. Se tem que haver um desespero, é agora. Oh, será que Deus tem que permitir que Satanás entre no nosso meio e nos disperse, ou a lei nos ponha fim? E há muita gente esperando nisso. E às vezes isso não acontece. Esse não será o golpe do diabo para essa nação. Ele disse: estas portas se fecharão, se referindo ao tabernáculo dele. Ele não falou que todas elas se fechariam. Satanás tem muitas artimanhas. E quando se ouvir o grito, eis aí o noivo sair ao encontro, seria um despertamento. E a morte então vai se cumprir, capítulo 8, verso 11. Correrão para cima e para baixo, com fome e com sede, mas não com fome de carne, nem com sede de água, mas por ouvir essas mensagens que te cansou tantas vezes, que te deu sono, cansada de seu zelo por sua casa linda, que não pode ficar um mosquitinho ali, cansado de seus negócios, de abraçar o dinheiro, e essas coisas todas, e esquecidos, e tenebrecidos, indiferentes ao que o Espírito estava falando. Eu creio que isto não há no nosso meio, mas essa fita está passando por algum lugar também, e que por onde ela passe, possa sacudir a todos, que seja um grito em tempo de se comprar azeite. Comprar quer dizer resolver sofrer aquela situação, arcar com aquela cruz, porque depois será tarde demais. Na verdade, nós não queremos é enfrentar aquela situação. Na verdade, nós não queremos é ser envergonhados.
Na verdade, nós não queremos arcar com aquela cruz. Esta é que é a verdade. Se fugíssemos da aparência do mal, como Jó fugia, sem negar a cruz, como nós fugimos de assumir responsabilidades como cristãos, nós estaríamos em outro estado espiritual. Esta é a grande verdade. Mas vocês não merecem nenhum recanteio no canto da parede. Vocês são filhos e filhos de Deus. Você sabe que quem fará esse movimento no coração é o próprio Deus. É a própria águia que faz isto. Ele te golpeará nessas alturas e te soltará no espaço. E você pensará que está caindo, mas é engano seu. Ele te apara por baixo e vem e te diz: vamos, filha, vamos, bata as suas asas, mais uma forcinha, e você perceberá que você está numa altura própria para a sua natureza, própria. Oh, essa mensagem me faz sentir mal certas horas. Não é isto. Essas alturas não podem te fazer sentir mal. Você sente-se bem sendo uma cristã. Você sente-se bem no trabalho de se manifestar como um cristão. Você sente bem em assumir a responsabilidade e sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Jó nunca desejou aquilo, mas Deus mandou para ele. Mas Deus tomou o que deu. Depois eu iria contar do irmão Brana sobre sua filhinha e como o diabo trabalhou no homem exterior, mas até que a estaca lá de dentro saiu e gritou: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Estaria o Espírito Santo nos prevenindo, nos preparando para um voo mais alto nesta noite? Oh, sim. Eu não vou esperar me emocionar por isto, mas eu sei que nós estamos numa era de vencedor, com lutas. Não há nenhuma sensação, não há nenhuma expectativa por progresso assim, porque chegamos lá. Quando eles chegaram lá, eles não tinham que pensar, eles haviam dividido as terras, eles não tinham nada que pensar em outra coisa. Eles não tinham que pensar em continuar a viagem. Esta é a era do vencedor. Potencialmente nós temos entrado na parte do rapto. Potencialmente nós estamos no curso do rapto, do arrebatamento. Nós estamos desaparecidos dos parentes, dos amigos, como Abraão estava. Nós estamos desatualizados com as notícias do mundo. Nós estamos desatualizados com a ciência. Nós estamos desatualizados. Abraão era um homem desatualizado com o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele apenas sabia que tinha um sobrinho lá. Mas o certo é, eu não sei, mas se houver tantos justos lá dentro, o senhor poupará a cidade. E foi assim até que chegou no número dele. Ora, você viu isto, você está desatualizado com o mundo. Mas tem uma coisa, Abraão estava desatualizado com o mundo e atualizado com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! A igreja está desatualizada com o mundo, está atualizada com Deus, com a palavra. Há um momento que nós estamos esperando, e isso infundirá aquele batismo. Quem foi fiel no mínimo será fiel no máximo. Receberá mais. Quem tem ser-lhe dado, quem não tem até o que tem lhe será tirado. Eu creio que esse pouquinho dessa viúva, nessa seca tremenda, será multiplicado. E esse azeite se derramará por aí, e lambuzará. E eu direi aqui: ó irmão, aqui está seu olho de volta. Ó irmã, aí está sua perna de volta, que foi amputada. Aí está o seu braço. Aí está seu coração trabalhando normalmente. Aí está sua garganta livre. Às vezes a gente pensa: pois bem, se o irmão Brana estivesse aqui, eu levaria aquele irmão, aquela irmã lá nos Estados Unidos para o irmão Brana orar por ele. Eu, pessoalmente, eu levaria. Eu faria tudo para levar um certo irmão lá nos Estados Unidos para o irmão Brana aplicar a especialidade dele de expulsar câncer. Eu levaria aquele irmão lá. Não precisa não. Não precisa ir lá não, irmão. Não precisa ir lá não. A palavra veio. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem veio.
Glória ao Senhor Jesus. Você sabe que mesmo o irmão Branham perdeu amigos, como houve um caso de um amigo dele que ele amava tanto que ele nem foi no funerário. Ele nem apareceu lá para ver aquele corpo morto. Ele teve também coisas difíceis nesse sentido. Ele próprio foi doente, seu filho sofria uma melancolia terrível que danava chorar, um homem chorando de melancolia, e aquela coisa terrível, e ele não podia fazer nada. Você tem que entender isto. Mas agora, quando o Espírito de Deus for se mover para dar o nosso último estado, quem impedirá? Seria aquela pequena falta com o marido? Seria aquela pequena falta com a esposa? Seria isto, seria aquilo? Estaríamos preocupados com coisinhas pequenas quando estamos numa altura tão longe, e acontecendo coisas que você nem imagina. Aqueles filhotes não sabiam daquilo. Oh Deus, oh Pai, eu quero estar aqui, Senhor, quando isso estiver acontecendo. Eu tenho esse desejo, como dizia o teu santo profeta. Eu desejo ver aquela hora. E agora, Senhor, nós analisamos a nossa vida e compreendemos que há uma natureza e que a visão que temos é de acordo com a nossa natureza. E nós podemos enxergar além desses abismos, além desses ataques do diabo, além dessas feridas no corpo, no coração, além dessas facadas, além dessas punhaladas, de um irmão ficar canceroso, de uma irmã estar ali com o seu coração dando as últimas batidas. Oh Senhor, isto faz este corpo sofrer, isso nos põe pequenos às vezes, isso nos põe às vezes a interrogar, isso reflete às vezes com uma pressão sobre nós, como se nós fôssemos culpados disto. Mas não, Senhor, esse tempo está sendo olhado com visão de águia, Senhor, com a natureza de águia. Nós queremos apenas aprender a esperar no Senhor, esperar no tempo próprio. Oh Deus, e dá este golpe que faz cada um voar e bater as suas asas. Irmã, pense que você é uma filha, pense agora que sua natureza é de Deus, que sua natureza é das alturas, sua natureza é de ir para um lugar que está preparado por Jesus Cristo. Pense, irmão, agora, pense nisto. Você saiu de toda interpretação humana, você deixou tudo isso para trás, você deixou toda esta comida do mundo, todos os prazeres do mundo, toda a vaidade, tudo você deixou. Deus te deu uma visão para olhar seu sofrimento como uma coisa passageira, as chagas no corpo, aleluias. Não queria dizer que o assunto estava encerrado, que aquele seria o fim de Jó. Não, aleluia, a visão que ele tinha era diferente da visão de sua esposa. A visão que ele tinha era diferente da visão de seus amigos denominacionais. Oh Senhor, esta visão combina com a nossa natureza. Deixa-nos passar por este espaço de tempo como virgens prudentes, como filhos de Deus, amando a Ti, amando a Tua palavra, amando uns aos outros, como o Senhor nos amou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, ó Deus, pela autoridade da Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, ó Pai bendito, que nos dê essa autoridade para agora autorizar a toda raiz cancerosa, toda célula cancerosa, esteja em potencial ou esteja manifestada,
seja desfeita agora. Aleluias. O profeta não está aqui, mas o Deus daquele profeta está aqui. Aleluia. A palavra está aqui. E se há fé no seu coração, amém. Seja feita agora segundo a sua fé. Seja o pior mal que esteja aqui, essa menina, essa criança doente, poderá ser recebida, completamente curada, restaurada. Amém. Você poderá voltar para casa se rejubilando, com mais dor ainda do que quando você veio. Mas daqui 72 horas, você receber o último estado desta coisa. Oh Deus, oh Pai, sei que estou entre leões, como disse o salmista. Sei que tem que vencer uma barreira grossa e pesada. Sei que há uma barreira diante de mim. Sei que há uma jaula prendendo filhos do Senhor. Sei que essas barras de ferro são grossas, mas o teu nome é poderoso. Que essas barras sejam abertas por aquele poder que tomou a vida do teu servo Elias. E essas barras de concreto possam se esmoronar e a incredulidade desaparecer. E, ó Deus, o Espírito Santo começar a agir no nosso meio, aniquilando tudo que é em parte, manifestando o que é perfeito. Senhor bendito, há mãos ungidas aqui neste lugar, há corações unânimes nesse instante, concordando, Senhor, porque a natureza e a visão é a mesma. Há uma visão olhando além do sofrimento, há uma visão olhando além dos abismos, das cataratas. Isto é como um avião passando por cima de crateras, de abismos, de serras, mas uma bússola indicando para um alvo plano e reto. Oh Deus, é agora, Senhor, o nosso tempo em oração é para que o teu Espírito rompa estas barras difíceis e que o teu poder possa ser manifestado, ó Pai, em simplicidade, em humildade, em amor, porém coragem no íntimo, não uma coragem externa com medo por dentro, mas com uma coragem íntima. Coragem, filha, coragem que você chegará lá. Coragem, filho, diga: sou um filho de Deus, ó Pai. Oh Deus, eu te agradeço pela natureza que tu me deste, de filho de Deus, pelo coração que tu me deste, pela visão que tu me deste. Agradeça ao Senhor. Ore ao Senhor, agradeça a Ele, por você ter visto Elias nesta era, visto Malaquias 4 se cumprindo. Oh, aleluia! Agradeça ao Senhor Deus. Tem você alguma coisa para agradecer? Tem, então agradeça. Aleluia! 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 Glória a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo só pode tomar aquilo que ele te deu nos erros lá no mundo. Mas o que Deus te deu, ele não toma, ele não pode tomar. Deus deu, Deus tomou. Deus deu a Isaac, veio e pediu a Isaac. Primeiro ele deu a Isaac para depois pedir a Isaac. Amém. Amém. Deus os guarde pelo seu poder.
Glória a Jesus. Aleluia. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor,